Nós pedimos, Senhor Deus, é que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Senhor Deus, esteja sobre a Aline nesse momento, para conduzir, Senhor Deus, essas crianças, Senhor Deus, a Te conhecer mais, Pai. Dê graça para elas, Senhor Deus, dê sabedoria. Edifique, Senhor Deus, a vida dela cada dia mais, Senhor Deus, porque ela tem se dedicado a fazer esse trabalho, Senhor Deus, que é tão importante, Senhor Deus, no Teu reino, que é cuidar das crianças, Pai. É edificar e ensinar as crianças, Pai. Assim também peço, Senhor Deus, pela vida de nós como pais, que nós possamos assim também, Senhor Deus, ter sabedoria, Senhor Deus, ter sabedoria vindo de Ti, Senhor, para cuidar delas, para zelar por elas e para ensinar o bom caminho, Senhor Deus, que é servir a Ti, que é ser Teus servos e Tuas servas, Pai. Assim, Deus, eu te peço, nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Muito alto aí ou não? Tá bom? Olha só, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, dar continuidade àquela série de ministrações a qual a gente tem caminhado, né? Começamos domingo passado, e eu quero hoje aqui compartilhar mais um trecho da palavra de Deus com os irmãos que se encontra em Gênesis, dando continuidade no capítulo 17. Capítulo 17 de Gênesis, nós já fizemos aí então a exposição, ou meditamos juntos, no capítulo 16, no domingo passado, né? Estamos nessa série sobre a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, né? A Igreja de Cristo somos nós, o Israel verdadeiro de Deus, e eu estou fazendo essa sequência de ministrações, né, irmãos, claro, com a visão que a gente tem passado esses últimos dias aí, ouvido, né, sobre guerras, rumores de guerras, e as coisas têm se intensificado. Alguns falaram que era 2 dias, 3 dias, 2 semanas, e a gente vê que já está passando um pouco aí, e talvez vai se prolongar ainda mais, mas trazendo uns esclarecimentos e luz para o nosso entendimento para os dias de hoje, né, irmãos? Nós vimos semana passada sobre a desobediência, né? No capítulo 16 fala sobre a desobediência de Abraão, né? Quando ele ouve a sua esposa Agar e ele ouve sua esposa Sarai e toma Agar como sua, não esposa, mas mãe de um filho seu, gerado então do ventre da Agar, a serva da sua esposa, que se chama Ismael, né? E a gente sabe hoje que os descendentes de Ismael são os árabes, vizinhos do povo lá judeu, e que tanto dá esse conflito entre eles, né? Então eu queria ler essa palavra com os irmãos hoje. Eu vou tentar, irmãos, passar aqui o capítulo 17 hoje, assim, se Deus der graça, para nós entender aqui o contexto. E eu quero ler primeiramente então o capítulo 17, verso 1 até o verso 8, para a gente orar, dar início, e depois a gente vai ver se faz a segunda parte desse capítulo, amém? Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e a ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se então Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti e a tua descendência. De decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e sereis o seu Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, estar na tua presença, Pai, mais uma vez, poder aqui, Senhor Deus, nos reunir como igreja, Senhor Deus, poder aqui ter esse tempo, Senhor Deus, onde muitos, quem sabe, queriam estar agora, estão passando esses momentos de guerra, Senhor Deus, lá fora, e a gente sabe que lá existem igrejas, Senhor Deus, que estão lá pregando o teu evangelho, Senhor Deus, fazendo a missão a qual o Senhor enviou elas a fazer, Pai. E nós aqui estamos, Senhor Deus, privilegiados por não estar enfrentando essa guerra de bomba, guerra armada, mas enfrentamos aqui uma guerra espiritual, uma guerra, quem sabe,
contra nós mesmos, uma luta contra a nossa carne, Pai, que deseja fazer o desejo deste mundo, ou a vontade desse mundo. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos conduziu essa noite a estar aqui, Pai. Por isso, Deus, eu oro com a Tua igreja e peço, Deus, que o Senhor abra mais uma vez o nosso entendimento, ilumine nosso pensamento, Pai, para essa palavra, Senhor Deus, a Tua santa palavra, Deus. Que nós possamos aqui aprender e tirar aprendizados, Senhor Deus, essa noite, Senhor Deus, que possamos levar para nossas vidas, Pai. Assim eu peço que o Senhor use a minha vida, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Irmãos, então nós vamos hoje começar essa segunda parte. A primeira parte a gente falou e viu sobre a desobediência, né? A desobediência que gerou consequências. Ou seja, por causa da desobediência de Abrão ali, ouvir a instrução da sua esposa, ele toma Agar ali, tem um filho com Agar, a sua serva. E ali começa já no capítulo 16, a gente viu que começa um grande problema. Porque a sua serva já não respeita mais ela como sua senhora. E assim, não respeitando como sua senhora, ela já briga com ela. E as duas se desentendem. Ela sai dali, vai para o deserto, foge da sua senhora. E Deus fala com ela, trata com ela no deserto, com Agar. Fala para ela, olha, você vai ter um filho, e o nome dele se chamará Ismael. E dele eu farei nações, ou príncipes. E ele será como um jumento selvagem, perseguido por todos, e perseguirá a todos, e morará ao redor de seus irmãos. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus é tão real, é tão viva, é tão poderosa, é tão atual, né? Segundo algum teólogo que eu não lembro agora, eu acho que foi, esqueci o nome dele, mas enfim, diz que é tão real e tão atual quanto o jornal de amanhã, não é de hoje, o de amanhã, né? Billy Graham, salvo engano, disse essa frase, e é tão realidade, irmãos, porque hoje a gente vê esse conflito lá, né, se movendo lá no Oriente Médio, e a gente entende agora, claro, desse povo e essas nações que lá estão, né, o povo de Israel, nação Israel, não israelitas, né, nós vamos ver mais para frente no texto aqui, né, a gente vê que esse povo árabe agora persegue e não ama. Eles até têm uma convivência, né, alguns deles convivem, mas não tem aquele, né, sempre convive, mas com o pé atrás, né, sempre estão ali, mas, né, não tem essa real confiança uns nos outros. Então, irmãos, a gente viu isso e a gente analisou o texto e viu, né, que a desobediência gera consequências, e gerou essa consequência que procede até hoje. E hoje, irmãos, eu quero trazer um tema para nós que é reafirmando as promessas. Deus aqui então vem agora até Abraão, né? Abrão ainda, né? Que daqui a pouco eu vou conseguir falar Abraão. O texto vai me liberar para isso. Por enquanto é Abrão ainda, né? Mas daqui a pouco ele já vai falar, ó, mudei teu nome. Fala, obrigado, Jesus, que eu estou chamando ele de Abraão direto. Mas era Abrão, até o momento era Abrão ainda, né? E Deus vem tratar com ele agora, reafirmar a sua promessa, dizendo que da descendência dele viria uma grande nação. Disse para ele, né, sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de você farei uma grande nação. Aí nós vimos então no texto anterior que pela desobediência e pela espera demorada, pelos 10 anos tem se passado, a esposa dele sugere que ele fique com a Agar, e assim tenha um filho com Agar, e dá esse problema todo. Então nós vimos isso, irmãos. Agora Deus vem reafirmar aqui no capítulo 17 com Abrão essa aliança. Ele vem aqui então trazer agora uma confirmação, digamos assim, porque Deus, irmãos, de certa forma, hoje nós temos a palavra revelada, nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nós temos esse privilégio de saber toda a revelação de Deus, e aqui está toda ela. Por isso que a palavra diz que nós não podemos acrescentar nada, e aquele que acrescentar algo, ainda que seja um anjo que vem e pregue outro evangelho, que se considere maldito, anátema. Então nós temos hoje esse privilégio de ter toda a revelação de Deus, ter toda ela. Mas naquele tempo não, Deus ainda vinha revelando passos a passos, tempos a tempos. Ele disse para Abrão sair da parentela dele, mas não disse já o nome do filho, como seria, não disse para onde é que era a terra. Ele disse, vai para a terra que eu te mostrarei, né? Sai da tua parentela. E nós vamos, e se você quer conhecer um pouco mais, irmãos, eu não vou entrar nesse contexto hoje, mas você pode ver no capítulo 19, se eu não me engano aqui, vai falar sobre o seu sobrinho Ló, né? Seu sobrinho Ló foi uma desobediência de Abrão também, porque ele falou, sai da tua parentela e vai para uma terra. Ele saiu da parentela e levou o sobrinho, e o sobrinho vai dar problema. Depois mais para frente você vai ver, no capítulo 19 vai falar sobre
uma geração que veio, né, e perseguiu o povo de Deus também, que foi descendência de Ló. Mas voltando aqui para o texto, irmãos, então hoje nós veremos isso. Deus reafirmando então com Abraão a sua promessa. E essa promessa, assim também como hoje, se aplica para nós como igreja, na nossa vida, né? O versículo 1, então, ele diz que quando Abraão atingiu 99 anos, apareceu o Senhor, então, e disse a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, né? No original, diz assim, El Shaddai. Esse nome significa, então, Deus Todo-Poderoso, Deus que tem o domínio do universo. Ele chega e se apresenta como esse Deus agora para Abraão, dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Você não entendeu ainda que eu sou o Todo-Poderoso? E ele traz agora esse entendimento, fala com ele, ou traz essa palavra diretamente, dizendo assim, e fala para ele mais, diz: anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, esse ser perfeito às vezes é tirado do contexto e fica complicado, né? Que dá a ideia que nós temos que ser uma pessoa perfeita. E nós não vamos conseguir ser perfeitos, irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, como a irmã Aline ministrou hoje no início aqui. O Senhor está nos aperfeiçoando, está trazendo santificação para nossas vidas, através do Espírito Santo, nos deixando cada dia mais parecido com Cristo. Por isso que a igreja, irmãos, ela é feita de pessoas imperfeitas. Eu não sou perfeito como pastor. Os irmãos, obreiros, quem estava aqui no louvor não é perfeito. Mas a intenção é que você seja aperfeiçoado. Que você não pode ser a mesma pessoa que você foi ontem. Hoje você deve ser uma pessoa melhor. Porque se o Espírito Santo de Deus está operando dentro de você, houve mudança. Está havendo mudança na nossa vida espiritual. E amadurecimento e caráter, sendo mais parecido com Cristo. Então, quando é levado para essa ideia, irmãos, de ser perfeito aqui, o que o texto está dizendo para nós, é ser fiel. Ser fiel é isso que o texto está dizendo aqui, irmãos. Aqui, então, quando Deus fala para Abraão, ser perfeito e ande na minha presença, dizendo, ande na minha presença, mas seja fiel. Seja fiel àquilo que eu estou te falando. Seja fiel naquilo que eu já te disse lá atrás. Porque ele foi infiel às promessas de Deus quando ele não soube esperar. Passados 10 anos, então ele quis ali ajudar a Deus, né, irmãos? Ter essa ajuda. Agora, então, a palavra diz que ele tem 99 anos. Deus aqui aparece para ele, então fala que é o Deus Todo-Poderoso. E chama aqui, então, ele para viver uma vida de santidade na presença de Deus. No verso 2, irmãos, então ele diz assim: farei uma aliança entre mim e ti. Multiplicarei você extraordinariamente. Te multiplicarei extraordinariamente. Deus aqui, irmãos, faz uma promessa a Abraão de fazer uma aliança. Faz uma aliança, uma promessa e uma aliança com ele, de multiplicar grandemente a descendência dele. Essa promessa é estendida além da linhagem física de Abraão. Por isso que hoje nós somos o Israel de Deus. Quando as pessoas falam assim, Israel é o relógio, né? Nós olhamos para Israel, Estado. Israel, Estado, é o relógio de Deus. Eu digo que Israel verdadeiramente é o relógio de Deus. Eu posso afirmar isso. Mas não Estado Israel, irmãos. Israel, igreja. Israel, igreja. Nós seremos perseguidos. Sabe o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá, irmãos, não é, eles não têm o desejo só de pegar uns 200 reféns só para trocar por outros 200 reféns. Não, a ideia deles é exterminar o povo chamado judeu, o povo de Deus lá, né, dito de Deus, que nem todos são convertidos, porque a gente sabe que Deus só tem um povo convertido, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que creram em Cristo Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, que o povo mais difícil de pregar é lá. Aqui ainda está tranquilo, mas para o judeu é o povo mais difícil de pregar. Lá é mais difícil de pregar para eles, porque eles não acreditam em Cristo, eles acham que não precisam em Jesus, não precisam crer em Jesus. Eles são um povo salvo já, um povo de Deus. Mas o desejo daquele povo, irmãos, é o que? Exterminar. Eles falam extirpar Israel da face da terra. Precisa ser aniquilada. Esse é o propósito. E quando nós olhamos para essa situação, aí nós podemos trazer para o nosso contexto e entender que o cristão, o Israel de Deus, a igreja do Senhor, é esse desejo que tem para ela. Quando nós achamos que está tudo legal, que está tudo bem, irmãos, tem gente que quer que suma. Tem pessoas, não só lá, a gente está falando agora do Islã, mas não é só o Islã, irmãos. É porque aqui não tem coragem. É porque aqui o povo não se levantou ainda com toda essa coragem, mas um dia se levantarão. A palavra diz que se levantarão contra a igreja de Cristo verdadeiramente. E aí sairá, irmãos, os verdadeiros e os falsos. Porque permanecerá quem? Os fiéis. Aqueles que são fiéis a Deus. Aqueles que andam na presença de Deus perfeitamente.
Não em perfeição física ou pessoa, mas imperfeitamente, em perfeição, fiel a Deus. Ficarão, permanecerão. Agora os outros não. Os outros fugirão, sumirão, desaparecerão. Acabou, meus irmãos. Isso que vai acontecer. Mas voltamos aqui para o texto. Então essa promessa, irmãos, é estendida para nós hoje, porque não é essa promessa que não fala só de uma linhagem física, mas fala também de uma linhagem, então essas chamadas, todos aqueles que foram chamados a crer em Jesus Cristo, ou seja, a igreja é uma descendência espiritual de Abraão, pela fé, nós somos descendência espiritual de Abraão. Verso 3 diz assim: prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou. A reação de Abraão aqui diante de Deus, primeiramente, irmãos, é de adoração, é de humildade. Ele se humilha perante o Senhor, ele cai prostrado diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua autoridade. E claro que nós não devemos ser diferentes, né, irmãos? Quando Deus fala conosco, nós teremos a humildade de ouvir. Muitas vezes a nossa dureza, o nosso coração não quer se prostrar, não quer ouvir, dar ouvidos. Muitas vezes somos duros, de dura cerviz, a palavra do Senhor diz, né? Que somos duros, não queremos ouvir aquilo que Deus está falando para nós, a correção do Senhor. Mas nós devemos assim ter essa visão de ser submisso ao Senhor, de ouvir a voz dEle. Ouvir hoje, irmãos, eu leio aqui e ministro a palavra do Senhor para os irmãos. Mas verdadeiramente, irmãos, não é eu que ministro. Verdadeiramente quem está falando é Deus falando contigo. E talvez algo que Ele vai falar contigo hoje que eu nem vou saber. E talvez você vai falar assim, o pastor falou algo ali que foi para mim. Não fui eu, irmãos. Foi o Senhor. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Porque Ele sonda o teu coração e Ele sabe o que é necessário para você. É Ele que fala. Aleluia. Verso 4 diz assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será a paz de numerosas nações. Verso 4 aqui, então Deus reafirmando mais uma vez a promessa, dizendo, olha, você será pai de multidões, de nações. Isso vai além da ideia de descendência física, como eu falei, aponta assim, sinceramente, irmãos, aqui aponta para a igreja, fala nações, não fala só aqui, só um povo, só que nações. Por isso, irmãos, que qualquer um que esteja lá, a gente fala agora da descendência de Ismael, se alguém lá se converter verdadeiramente, aceitar Cristo, ou, né, não aceitar, a gente fala aceitar, mas é Cristo que nos aceita. Se a pessoa se entregar verdadeiramente lá, pode ser um do islamismo, pode ser um do Hamas, ele fala, eu reconheço Cristo como meu Salvador, eu reconheci agora que eu sou pecador, e que eu preciso desse Jesus. Irmãos, ele é descendência de Abraão, ele é o Israel de Deus, ele é de Cristo, nosso irmão. Aí a gente olha às vezes e fala assim, mas o cara era um terrorista. Irmãos, é porque não deram uma arma na nossa mão ainda. Senão verdadeiramente é revelar-se quem nós somos. É porque Deus segura o nosso coração. Deus puxa a nossa inclinação para coisas, para o mal, e Deus puxa para o bem. É por isso que nós não somos muito terroristas não, irmãos. Mas deixa a coisa apertar, como é que se está daquele, bota o gato acuado no canto para ver se ele não te pula. Aleluia. Verso 5 diz assim: Abraão já não será o teu nome. Abrão, glória a Deus, Jesus, posso falar Abraão agora. Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Ou seja, aqui então Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Aqui ele era pai de uma nação, agora não, é pai de muitas nações. Aqui Deus já começa a revelar a aliança com ele. Essa mudança aqui então ressalta a importância da aliança, irmãos, de multiplicar a sua descendência, incluindo hoje nós como igreja. Verso 6: Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Vamos para o 7. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência. Deus aqui promete então estabelecer uma aliança perpétua, irmãos, perpétua é para sempre, com Abraão e sua descendência. Essa aliança que é baseada em fidelidade, essa promessa que Deus faz para nós também. Verso 8: Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus aqui, irmãos, finaliza essa promessa garantindo a Abraão que a sua descendência, da sua descendência será a terra de Canaã, como herança perpétua. Isso, irmãos, aqui a gente olha para um local, claro, a terra lá, Canaã,
Mas aqui aponta para nós para uma realidade, o céu. Assim aponta para nós, para o céu como a nossa pátria final, onde como igreja desfrutaremos plenamente da presença de Deus. Lugar de paz. Ainda que hoje nós temos paz, estamos em Cristo Jesus, mas temos dificuldades, temos lutas, mas ainda lá no profundo temos paz, porque temos esperança. Mas lá sim, irmãos, será um lugar de paz, verdadeira paz. Paz, harmonia, tranquilidade. Está no Senhor de alegria, não vai ter dor mais, não vai ter tristeza. Ao contrário do submundo do inferno. Ranger de dente, tortura. Eu costumo falar que lá a tortura maior que o inimigo vai ter é a psicológica. Acho que é a maior tortura, né? Porque se nós vamos olhar para a parábola de Lázaro e o rico, eles estão conscientes, ninguém está lá dormindo, irmãos. Essa ideia, essa teologia do sono da alma, irmãos, esquece, não é bíblica. Isso é fantasia, não existe. Quando Paulo usa a ideia de dormir, o sono da alma, ele está usando uma frase ali para ser mais leve, não falar assim, os que morreram, né? Ninguém vai chegar para o teu pai, é um eufemismo, ninguém vai chegar para ti e vai falar assim, teu pai morreu, tua mãe morreu. Aí a pessoa fala, tinha uma notícia muito boa, teu pai faleceu, faltou. E assim Paulo também usa a ideia de dormir. Mas deixa eu voltar para o texto, irmãos. Deixa eu voltar assim para mim em raciocínio, senão eu vou perder aqui. Então, irmãos, Deus aponta para uma realidade. Lembrei do que eu estava falando, do Lázaro e do rico, né? Deixa eu concluir a ideia para você entender. Eu falei assim, o pastor falou e deixou uma ponta solta aí. A parábola do Lázaro e o rico, os dois estão bem conscientes lá, irmãos. Por isso que eu disse que a maior tortura do inimigo, da alma, daqueles que estão lá, que vão estar lá no inferno, irmãos, e torturados por ele, vai ser a maior, vai ser a psicológica. Por que o rico diz? Envia Lázaro lá para pregar para os meus. Ou seja, faz aquilo que eu não fiz. Manda ele lá fazer. Porque ele estava lá no inferno, mas ele estava arrogante ainda. Manda ele botar uma aguinha aqui para mim, esse mendigo aí. Manda ele lá pregar para os meus. Fazer o que ele não fez. Aquilo que Deus encarregou nós de fazer, irmãos, é para nós fazer. Aí o que acontece? A preocupação dele é qual? Com os dele, daí eu falo, sabe o que é? Porque é a tortura psicológica, irmãos? Que imagina o seguinte, você morre aqui e vai para o céu, paz, tranquilidade, tu não vai preocupado com o carro que tu deixou aqui, tu não vai se preocupar no céu com os teus filhos, tu não vai se preocupar com a tua esposa que ficou aqui, não vai se preocupar, irmãos, que é paz, é tranquilidade, é paz, é tranquilidade, você não está preocupado com as contas que ficou aqui para pagar. Por quê? Porque tu fez a tua parte, tu ensinou os teus filhos, a tua esposa o caminho onde deviam andar. Eles estão na mão de quem agora? Se você confia em Deus, na mão de Deus. Fala, Deus, obrigado, eles estão lá nas tuas mãos, tu vai fazer o melhor para eles. Agora o camarada está no inferno. Aí o inimigo abraça ele e fala assim, olha lá, o camarada dando uma volta no teu carro, já arrumou outro, tá vendo? Cara, não, olha lá, aquele carrinho ali, tu trabalhou quantos anos para ter? 30 anos? Olha lá, ela já arrumou outro. Não levou ela a passear? Olha lá ele levando ela, tá indo passear com ela. Essa vai ser a maior tortura, irmãos, porque não vai ter paz. E a tortura psicológica com certeza vai ser uma delas que vai ser usada. A preocupação por aquilo que você não fez, a preocupação por aquilo que nós deixamos aqui. No céu nós não vamos se preocupar, porque lá nós temos o melhor. Amém? Deixa eu voltar para o texto então, que Deus me conduziu para o outro lado, mas vamos voltar para cá. Glória a Deus, meus irmãos. Então nós vemos aqui, Deus reafirmando nessa primeira parte aqui com Abraão agora, glória a Deus, reafirmando com ele, dizendo, olha, você será pai de numerosas nações. Contigo agora eu sou Deus Todo-Poderoso e eu posso fazer aquilo que para você é impossível. Você já tentou fazer pela força do teu braço, já tomou as tuas mãos a promessa, tentou fazer uma promessa, que é Ismael. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Crê em mim, seja perfeito, seja fiel, ande na minha presença, que com certeza você vai herdar a Canaã. Ande na minha promessa, seja fiel. Então, irmãos, essa passagem aqui, a princípio, essa primeira parte aqui vai nos lembrar, irmãos, que a igreja de Cristo é a continuação feita, da promessa para Abraão. Somos chamados a andar em santidade, nos prostrar diante de Deus em adoração e submissão à vontade dEle. Por isso que quando a gente ora, irmãos, a gente não ora para, claro que a gente pede, né? A gente não ora para impor, aquele negócio que eu determino a benção, irmão, esquece, não funciona, isso aí
quem somos nós para determinar algo para Deus? A oração é para nós ouvir a voz de Deus e se adaptar àquilo que Deus quer para nós. Porque na verdade, quantas coisas que tu já fez na presença de Deus que tu não queria fazer? Quantas coisas que nós fizemos e em oração nós vamos, não, isso eu não é para mim, não, isso eu não quero, não, Deus, não, daí tu vai orar, não, Deus, não, pode ser, não é comigo, não, é tu mesmo, não, Deus, passa para outro, não, é contigo mesmo, daqui a pouco tu vai lá e faz, e aí tu faz, foi uma bênção, tu fez a vontade do Senhor e foi uma bênção, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós fizemos a vontade dele, mas nós não determinamos nada, meus irmãos. O negócio só determine a bênção, determine isso aqui, irmãos. Meu Deus. Diz um pastor, uma vez eu vendo ele falar, ele falando, ele falou assim, sabe o que tu faz? Tu quer determinar mesmo? Determina para o teu cachorro não latir mais. O cachorro não vai parar de latir. Pode até obedecer, mas ele vai latir, de vez em quando ele vai latir de novo. Se tu é poderoso mesmo para determinar alguma coisa, sabe o que tu faz? Chega em casa, olha para tua esposa e fala assim, determino hoje que tu vai fazer um café para mim agora. E um bife acebolado. Ela vai olhar pra ti e falar assim, tá arrogantão, hein? Se ela olhar, né? Se ela não virar as costas e fazer de conta que nem te ouviu. E é verdade, irmãos. Como é que nós vamos determinar algo para Deus? Então, o que Deus está mostrando aqui para nós essa noite, irmãos, é que nós precisamos andar na sua presença, ser perfeito, adorar a Ele, se prostrar diante dEle em adoração, ser submisso à sua vontade. Por isso que a oração, irmãos, não é para mudar Deus, é para nos mudar, é para nos transformar, é para nos colocar no centro da sua vontade. Por isso que é tão essencial orar, irmãos. É essencial nós estar em oração. Em tudo, orai. E quando fala orar é essencial, não é porque tu tem que ficar de joelho o dia inteiro, não. É orar em espírito, irmãos. É estar andando, estar pedindo para Deus, Deus vai na frente, Deus faz a tua vontade, me conduz, prepara esse lugar, prepara aquela pessoa, prepara o ambiente do meu trabalho. É estar com Deus o tempo inteiro, irmãos. Não só na hora do socorro. Não só na hora que o irmão trabalha com a eletricidade, a hora que o fio der faísca, né? Ui, Jesus, me livra. Não, já orar antes, né? Falar assim, Jesus, vou mexer nos fios lá desencapados hoje. Me protege. Me guarda. Tipo, eu vou soldar um carro lá embaixo, lá, às vezes eu olho bem do ladinho do tanque, eu falo, meu Deus, pai, por que o Senhor me enviou esse trabalho hoje? Só dor, né? Bota a proteção tudo ali. Não tem cheiro de gasolina, nada, mas, Deus, estou nas tuas mãos. Rapidinho para acabar, acabei. Ufa. Mas é antes, irmãos. É orar antes, para Deus nos guardar, nos livrar. Então, irmãos, o que nós vimos hoje aqui nessa primeira parte, eu não quero me prolongar muito, que hora é? 8 horas. Então, na primeira parte nós vimos isso, né, irmãos? Deus reafirmando aqui a promessa com Abraão, agora mudando o seu nome e reafirmando a sua promessa. E nós como igreja então devemos nos adorar ao Senhor, se prostrar, ser submisso à sua vontade e sermos assim parte da multiplicação espiritual da descendência de Abraão, irmãos, desfrutando essa aliança perpétua que ele fez conosco. Agora eu quero pegar a segunda parte, irmãos. Eu vou pular a parte aqui, uma parte do texto aqui que é mais complicadinha. Nós vamos para a parte agora que eu quero falar sobre a descendência ainda, que está no versículo 15, no mesmo capítulo. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Você achou aí? Amém? Você pode acompanhar conosco aqui através do projetor também. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Olha aqui, irmãos, agora Deus tratando com Sara, ou com Sarai, agora Sara, mudando o seu nome, transformando e trazendo então a reafirmação da sua promessa também para ela. Ela que lá atrás tem toda aquela ajudinha, né? E aqui já havia se passado alguns anos e ela, agora Deus vem falar com ele de novo e falando: olha, eu mudarei o nome da sua esposa. O nome da sua esposa eu mudarei agora também. Haverá uma mudança. Deus muda o nome dela então de Sarai para Sara, que significa princesa. Nos dois contextos significa princesa. Alguns, né, traduzindo para o grego, do hebraico para o grego, fala que significa conflito. Aí deixamos assim, interrogação no ar. Hoje tem conflito, né, irmãos? Mas é uma tradução de texto, então nós não podemos, a Bíblia não falou, então eu não, mas é isso.
princesa. Vamos ficar aqui com princesa. Sara significa princesa, então, irmãos. Então isso mostra a intenção de Deus em abençoá-la e tornar ela mãe de nações. Assim como Sara, irmãos, Deus também nos chama para sermos uma geração de pessoas abençoadas e cheias de propósito. Vamos para o 16. Não, 15. Peraí que eu pulei um, né? É isso? Ou eu estou perdido aqui na minha Bíblia? Peraí. Ah, minha Bíblia virou a página. Glória a Deus. Vento aqui virou a página, eu já estava lendo o outro já. 16 então. Tá. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei ela e tornará nações, reis e povos procederão dela. Já li. Vamos para o 17. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz a Sara com 90 anos. Deus vem reafirmar a sua promessa. Abraão está agora prostrado ao chão. Deus já fala como está mudando o nome da sua esposa. Deus garante aqui a Abraão e reafirma a promessa, então dizendo que ela dará um filho ainda na sua velhice. Ele promete que essa descendência de Abraão será numerosa, tanto em origem como nações e reis. Agora no verso 17, a palavra diz que quando ele fala de novo com Abraão, Abraão ri. E riu Abraão. E esse riso de Abraão aqui, irmãos, ele denota para nós aqui uma descrença. E a descrença dele é duvidosa, é de duvidar de Deus e da promessa, por quê? Porque a esposa dele agora já é de idade avançada. Ele diz: olha, agora, pois, será que, deixa eu ver aqui onde está aqui, riu-se. 17, então se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu. E se riu, e disse consigo: há um homem de 100 anos de nascer um filho, ele tendo 100 anos, ter filhos, dará à luz Sara agora com 90 anos. Aqui então denota, irmãos, que, claro, ele está olhando para as circunstâncias, mas ele já olhou uma vez para as circunstâncias. A esposa dele já olhou para as circunstâncias, por isso que aconteceu o que aconteceu com Agar. Mas agora mais uma vez ele olha aqui e mostra que ele, mesmo prostrado com o rosto no chão, e muitas vezes, irmãos, é assim conosco também, mesmo prostrado com o rosto no chão, mesmo ainda buscando em oração, ainda no nosso coração, ele tende a desacreditar. Tem muitas vezes que fala assim: não, mas não sei, tá, amém, Jesus. Sabe aquele amém? Tá, amém. Meio desacreditado. E aqui ele não só desacredita, ele ri então. E no verso 18 ele diz assim: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Além dele duvidar de Deus mais uma vez, ele lembra do filho, Ismael. Fala assim: não, é verdade. Você já não pensou assim? Deus fala algo para você e você fala assim: não, tá bom, Deus. Eu sei que o que eu estou vendo é real, mas o que não estou, talvez. A fé firma um fundamento das coisas que não se vê, irmãos. E então o que acontece, o que Abraão agora está fazendo, ele não está vendo. E ele não vê algo no fim, não vê a luz no fim do túnel. Ele não consegue ver essa luz. Ele não vê algo real, palpável. Então ele olha para quê? Porque ele já tem. Porque ele já é. Fala assim: não, tá, eu não tenho como. Minha esposa também não tem como. Então é Ismael. Vendo tudo o que tinha acontecido, ainda assim ele está com a visão focada naquilo que Deus não disse que era para fazer. Ainda assim que Deus está reafirmando a promessa com ele. Então ele diz: tomara que viva Ismael diante de ti. Ou seja, se fosse aqui em uma oração, ele está intercedendo agora pelo filho dele. Não, Deus, eu sei que tu tem uma promessa para Ismael. Deus acabou de falar: não, eu darei um filho para vocês dois, como casal. Ele fala: não, é esse, é o filho agora da Agar. Tomara que viva. Então, aqui Deus havia feito essa promessa para Abraão: irmão, sai da tua parentela, como eu falei no início aqui,
sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Já se passa então 10 anos, Sara, sua esposa, tem aquela ótima ideia, ou não muito boa ideia, né, irmãos, de apresentar agora Agar, dar uma ajuda para Deus, enquanto às vezes nós tentamos dar essa ajudinha para Deus, né? Eu vou dar só uma ajudinha, Jesus, espera aí que eu vou ligar, ó, sabe quando tu sabe alguma coisa e não é para te falar e tu fala, tenta dar uma ajudinha para Deus, ou tenta ser meio advogado de Deus, tenta defender Deus numa situação que não é para a gente defender. Deus está abrindo uma porta para o irmão lá e às vezes tu fala assim, que bom, está abrindo aquela porta, e fala, não, eu vou dar uma ajudinha. Não que não seja ruim de você ajudar, não seja errado você ajudar, irmãos, mas tem coisas que às vezes não é para a gente se meter, é para a gente só orar, coisas que é para a gente se calar. Eu, como pastor, nesses 3 anos tenho aprendido bastante, que tem momentos que eu tenho que ficar quieto, tem momentos que eu só vou para oração, tem momentos que eu não falo, tem momentos que eu não meto, tem momentos que eu não tento ajudar Deus, porque Deus trata com cada um. Deus é dono da igreja, Deus é o Deus, e as ovelhas são dele. Então aqui ele tenta, então agora nesse momento, ele toma aqui agora, tá alto aí, Nilson, acho, ficou alto de repente. Ela diz então, ela tenta ajudar, né, passa 10 anos, irmãos, então ela tenta ajudar aqui agora, e fala ela fala, né, tenta fazer agora, dar uma ajudinha para Deus, diz para ele tomar a serva, como eu já falei aqui anteriormente, então os irmãos já conhecem bem a história. Porque a promessa estava demorando, já havia se passado 10 anos, a qual eles tinham saído da sua terra, estavam ali esperando agora. Ela diz, eu sou muito velha já, acho que não tem mais como ter filho. E nós vimos também que a desobediência então gerou essa consequências essas que duram até hoje. E aí, irmãos, às vezes a gente olha e pensa que a desobediência gerada, a nossa desobediência não vai gerar grandes consequências. E ela às vezes não gera grandes consequências, mas ela vai gerar alguma consequência, ainda que seja menor, ainda que seja pequena, vai gerar. Então Abraão aqui toma o conselho da sua esposa, né? A gente já sabe do resultado da Ismael. Agora Deus vem reafirmar a sua promessa. Ele saiu de lá então, para nós ter uma linha do tempo aqui, conseguir entender um pouco mais essa noite. Ele sai da sua terra com 75 anos. Com 85 anos... ele tem Ismael, 10 anos depois. Agora se passou 13 a 14 anos, em média. Esse tempo é o tempo que Deus fica em silêncio. Deus não fala nada. Quando Deus aparece para ele para falar de novo, ele meio que fica duvidoso. Então Deus volta a falar com Abraão agora. E agora já se passaram 23 anos, irmãos, da promessa. Do tempo que ele saiu da sua parentela, que ele saiu da sua casa, da sua terra e veio com essa esperança de vir um herdeiro. Do herdeiro da promessa. 23 anos, irmãos. Então vocês podem, imagina comigo, se já era difícil antes, né, na cabeça de Abraão ali, por isso que ele se riu, né, se ele fala assim, se já era difícil antes, quando eu tinha 75, imagina agora eu dessa idade que estou, imagina agora, com 99, quase 100 anos, então se passa aqui aos olhos dele, então aos olhos de Abraão aqui é impossível, se antes já era difícil, imagina agora é impossível. E aqui Deus mostra, irmãos, que ele é o El Shaddai, literalmente, porque ele se apresenta como ele, sendo o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus fiel, que vai cumprir aquilo que ele falou. E Abraão aqui não está entendendo ainda. E aí aqui a pergunta que fica, será que Abraão quer tentar ainda, irmãos, dar mais uma força a Deus, falando, Deus, eu sei que você vai cuidar de Ismael. Será que ele quer tentar resolver ainda, irmãos, com a força do seu braço? Porque quando nós tentamos resolver com a força dos nossos braços, irmãos, nós se cansamos. Nós conseguimos algo até. Já conseguiu algo que te deu problema? Consegue. Às vezes na força do braço, um jeitinho brasileiro, um jeitinho daqui, uma ligação, umas duas conversas, dá certo. Mas dá um problema depois. Meu Deus do céu. Por que eu fiz isso? Por que eu... Então Abraão aqui, irmãos, ele vê agora, ele vê a promessa, ouve a promessa, mas aqui nós vamos ver que ele ainda descredibiliza a promessa, desacredita da promessa de Deus, e pede para que Deus cuide de Ismael. O verso 19 vai dizer assim então, porque eu os escolhi, aqui no verso 19, no 17, Deus lhe respondeu, de fato, Sara tua mulher dará um filho
e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. E aqui, irmãos, então Deus fala para ele até o nome do filho. Você está com dúvida ainda? Porque até que Deus não tinha falado o nome do filho. Agora Deus fala o nome do filho. E olha só, Isaque significa como Deus ri. Talvez daqui que saiu aquela frase, né? Quem ri por último ri melhor. O Abraão está rindo, né, Abraão? Espera aí. Vou te dar um filho, o nome dele vai ser Sorriso, já que tu quer rir bastante. Eu vou te dar a verdadeira alegria. Essa verdadeira alegria, irmãos, confiar no Senhor. É isso que o Senhor está falando. Para ele, você confiou até agora na força do seu braço. Confiou naquilo que você está vendo, mas você precisa confiar em mim. Eu te darei alegria. Eu te darei alegria. Então Isaque, irmão, significa alegria. Né? Abraão aqui está rindo. Um riso seu de descrença. Mas aqui o que Deus está falando para ele, olha só, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou um Deus fiel. Anda na minha presença. Faz a minha vontade. E eu te darei um sorriso, uma alegria. E o sorriso de Deus é melhor, né, irmãos? Qualquer sorriso, qualquer alegria, né? A alegria vinda de Deus é perpétua, é sempre, é para sempre e para a eternidade. Então, irmãos, nós podemos confiar aqui, olhando para esse verso, nós podemos confiar inteiramente nas promessas de Deus, que mesmo que pereça, ou mesmo que pareça, melhor assim dizendo, impossível aos nossos olhos, Ele tem o poder de realizar os seus planos e fazer multiplicar a influência das suas bênçãos na nossa vida. Verso 20. Quanto ao Ismael, eu te ouvi. Mesmo que tu estava rindo de mim ainda, mas eu ouvi. Deus está falando aqui, né? Eu abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente a ele e gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Depois nós vamos ver lá na frente, né, irmãos, continuando a sequência de ministrações, nós vamos ver a descendência de Ismael e vamos ver os 12 príncipes, né, que estão ali pela região da Arábia, ali são os árabes. A gente vai ver essa descendência de Ismael mais para frente. Mas Deus aqui falando assim, ah tá, eu entendi, você intercedeu, ele intercede ali e fala que viva Ismael. Deus fala, não, não é esse. Não é esse ainda o da promessa. É Isaque, é o sorriso, o meu sorriso que eu estou te dando. A minha alegria que eu vou te dar. Não é essa alegria que você fabricou. É uma alegria que eu vou te dar. Não é a alegria que você fez com a força do teu braço. É a alegria que eu envio do céu. Esse é o Isaque, esse é o sorriso, esse é a alegria. Então aqui agora o Senhor mostra isso para ele, que não é a descendência carnal dele, mas sim aquele que Deus escolheu, aquela descendência que Deus chamou. Deus também aqui então abençoa, irmãos, o filho de Abraão com Agar, o Ismael, e ele promete a Ismael que Ismael também será uma grande nação. Deus aqui, irmãos, mostra a sua grandiosa misericórdia, quanto ele é gracioso, é misericordioso, e as suas bênçãos não estão restritas unicamente ao seu povo. Por que não, irmãos? Porque há um negócio chamado, que a gente chama de graça comum. O sol nasce para todos, ainda que nós sejamos desobedientes, ainda que nós façamos coisas com as forças dos nossos braços, que Deus não mandou a gente fazer, de que te tome para nós, mas ainda assim Deus é gracioso e bondoso, ainda nos dá o escape, ainda Deus nos dá o livramento, e ainda Deus abençoa. E aqui, quando fala aqui então, nós podemos entender que Deus está abençoando, não é só a descendência agora de Abraão espiritual, mas Deus aqui também está abençoando então, irmãos, a todos. A todos. A todos da terra, literalmente. Aqui se trata de algo que a gente chama de graça comum. A graça comum, o sol nasce para todos. Deus abençoa todos. Todos amanhã vão acordar, vão trabalhar. Se assim Deus quiser. Deus vai abençoar, Ele vai poder adquirir as coisas aqui dessa terra. Né? Ele vai poder, quem sabe, ser mais rico que eu e tu ainda. Por isso que Davi disse, né, que Deus não deixasse ele olhar, tratasse com o coração dele, porque às vezes ele olhava para o ímpio e falava, eu estou te servindo, Deus. Estou fazendo a tua vontade e o ímpio vai tão bem. Sabe o gramado do vizinho é mais verde? Davi passou por isso também, irmãos. Mas isso se trata de graça comum, mas não é a graça salvadora. A graça salvadora, irmãos, é só para aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa é a graça salvadora. Aí, irmãos, tem uma escolha para nós. Ou nós escolhemos ter tudo aqui e não seguir Jesus,
ou seguir Jesus e não ter tudo aquilo que você quer, aqui nessa terra. Porque seguir Jesus, irmão, não é ter tudo aquilo que nós queremos aqui nessa terra. É ter tudo aquilo que Ele quer para nós. Ele fala que Ele dá o que é necessário para nós. E aí você tem paz. Por isso que você tem paz. Você fala, amado, não deu certo. Amém? Deu certo. Amém? O que vai, Ele vai te dar o que é necessário. Seguir Jesus, irmãos, é isso. É ser servo do Senhor. Saber que Ele cuida de nós. Saber que Ele exorta nós como filhos. Que Ele trata conosco, irmãos. E Ele nos dá aquilo que é necessário. Não vai haver falta. Porque Ele vai suprir as necessidades. Então, irmãos, a graça salvadora é essa. É que nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, mas temos a vida eterna com Deus, a qual já experimentamos aqui. Já experimentamos aqui, irmãos. É porque a gente acha, quando se fala de graça ou de eternidade, que é só lá. É só depois que eu morrer. Não, nós já estamos vivendo um tempo de graça. Nós já vivemos um tempo de paz, de esperança, de amor entre nós. Já vivemos esse tempo. É porque às vezes a gente não olha, porque nós estamos tão focados nas coisas dessa terra. Nós estamos tão focados em quê? Em adquirir, em fazer mais aqui, em tratar com as coisas que a traça e a ferrugem corrói, verdadeiramente. E eu que sou testemunho vivo disso, porque olha, a ferrugem come que olha, até mais que nessa região, ô ferrugem para comer. Não precisa nem, eu trabalho com isso, né, irmãos? Então às vezes eu deixo lá na oficina, eu vou lá numa empresa chamada Iron, lá em Criciúma, eu compro chapa, eu compro Avantes, né? Ela sem galvanização. Galvanização é uma proteção que tem por fora da chapa. E trazia pra cá e lá tava, cara, aquela chapa fica lá uma vida lá, se duvidar. Os retalhos, ela fica lá 1 ano, tá zeradinha. Tu olha assim, ela chega a tá meio banhadinha assim, tem um óleo nelas assim, limpinha. Trazia pra cá, deixava 3 meses, ferrugem pegava. Assim que tava na praia. Assim um navio que enfiou dentro do mar. Por causa do ar aqui, né? O nosso ar aqui, ele tem um pouco de alguma coisa aqui da pirita, sei lá. Do carvão que dá uma enferrujada mais rápido. Então daí eu comecei a mudar. Comecei a comprar essa que tem uma proteção. Mas enfim, irmãos, trazendo para nós aqui pro texto nessa noite. A traça e a ferrugem corrói. E às vezes a gente está focado nessas coisas, focado naqui agora e não vê a eternidade que nós já estamos vivendo com Deus agora, essa graça maravilhosa que está sobre nós e que nós podemos desfrutar dela aqui, tendo paz com Deus. É a melhor coisa, irmãos, é ter paz com Deus e ter paz entre nós como os irmãos. Verso 21 e 22. Desculpa. Quase encerrando aqui, tá, irmãos? Verso 20, 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, a qual Sara dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão. Deus aqui finda fala com Abraão. E Deus se retirou dele, elevando-se. Deus aqui, irmãos, mostra que a sua escolha não é feita pelo povo gerado naturalmente. Ou seja, descendência de sangue. Que a sua escolha não é por causa que, olha, Ismael, não, eu vou cuidar de Ismael. Vou fazer dele alguns príncipes, vou fazer dele uma nação. Mas a minha aliança é com Isaac. A minha aliança é com aquele que vai nascer ainda. A minha aliança é com esse, ou seja, ele não tem uma aliança com o povo que é gerado naturalmente, ou seja, descendência de sangue, pai para filho, ou por ordem natural de primogenitura, né, irmãos, que é o que se briga hoje. Essa guerra acontece bastante por isso, porque o povo ali diz que Ismael é o primogênito que veio primeiro, então por ele aquelas terras ali são tudo dele, é tudo, Deus apontou para ele, que ele é o filho da promessa. Nós vamos ver isso mais para frente também, meus irmãos. Quero trazer com mais ênfase alguns desenhos para a gente entender o contexto local lá. Mas não é isso que Deus está falando aqui para nós, que não é pela sua ser o filho primogênito, Ismael, que ele escolheu assim a descendência de Ismael. Ele mostra aqui que ele elege e salva, irmãos, escolhe o seu povo por soberana graça, pela vontade dele. Por isso que ele diz, abençoarei a Ismael, mas minha aliança será com Isaac. E eu quero ir para o Romanos capítulo 9, verso 10, verso 6 ao 9.
Só para a gente entender aqui o que Deus está falando agora dessa aliança. Romanos 9, verso 6 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. 9. Porque pela palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Interessante, né, irmãos? Aqui esclarece, aqui nós já podíamos finalizar a nossa série. Só aqui, trazendo para o contexto de hoje. Nem todo Israel é Israel, porque não é por sangue, descendência sanguínea, mas por crer em Cristo, descendência de Abraão. Aqueles que creem em Cristo Jesus, no sangue de Cristo, esses são sim o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Irmãos, para nós finalizar aqui, vou ser bem breve, capítulo 18, olha só, verso 9, vamos fazer leitura aqui, do verso 9 ao 15, vai dar tempo de nós finalizar, em nome de Jesus, essa parte, hoje. Capítulo 18 aqui, verso 9 ao 15, eu vou ler bem rapidamente, acompanhe comigo, diz assim: Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles claramente: voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara, que estava escutando atrás da porta da tenda, e Sara estava escutando atrás da porta da tenda. Abraão, verso 11: Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Rindo-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse-lhe o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que eu darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não ri? Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Mais um rindo aqui, né? Por Deus, acho que saiu daí mesmo. Aquele que ri por último ri melhor. Agora não foi só Abraão que riu, né, irmãos? Aqui vai falar da passagem, então um contexto aqui geral é que Deus vem ter mais uma vez com Abraão, agora ele vem ali, ele e mais 2 anjos, vai falar que ele está ali com os anjos do Senhor, essa teofania, essa manifestação do Senhor ali, fala até que é numa hora da tarde, assim ao meio-dia, uma hora que eles querem, Abraão chama eles para uma sombrinha até para conversar, e Sara está então esperando Abraão para dentro da tenda, e ela escuta agora isso, e nós vemos que a reação dela agora ao escutar isso, é rir, mas o que é interessante, irmãos, é que ela não ri como Abraão riu, porque Abraão riu literalmente, eu e você estivesse lá, nós ia ouvir Abraão rindo, ia botar uma cabeça e falar: que louco, como é que ele vai rir de Deus? Hoje nós entendendo o contexto, né, meus irmãos, nós ia falar: não, Abraão, não, ih, cara, Deus está te vendo, cara. Mas agora Sara é diferente, olha só, a palavra diz que ela ri no seu íntimo, ou seja, ela não falou nada, ela ao menos esboçou um sorriso, ela simplesmente pensou. Ela simplesmente pensou, porque diz aqui, ó, no 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho também o meu senhor, terei ainda prazer, terei ainda filhos? Aqui a tradução de prazer é isso, conceberei um filho ainda? Terei prazer em ter uma gestação? Sara aqui então ela ri no seu íntimo, irmãos, desacreditando da promessa.
Mas Deus é aquele que tudo vê, né? No verso 14, ele fala: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Olha o que Deus está falando para nós, irmãos. A pergunta feita aqui para Abraão, porque aqui Deus está falando com Abraão, ele disse a Abraão, disse no verso 13, disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Imagina Abraão fazendo assim, o quê? Sara está lá na tenda. Não, ela riu. Ela está rindo lá dentro, Não, mas eu não estou escutando nada. Mas por que ela riu? Por que Sara se riu? Dizendo: será que é verdade que darei a luz, sendo eu velha? Como que disse: Abraão, tu não contou ainda que eu te falei lá atrás? Não falaram do Isaac para ela ainda, não? E aqui o Senhor fala para ele: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? A pergunta para Abraão é a mesma feita para nós hoje, irmãos. Será que nós, tendo conhecimento do Senhor, tendo conhecimento da palavra de Deus, sabendo quem Ele é, que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, acaso a coisa difícil para o Senhor? A pergunta que fica para nós: a coisa difícil para o Senhor? Para nós é impossível, irmãos, mas não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há caso difícil para Ele. Então o que nós devemos fazer é descansar na promessa. E o verso 15, para nós encerrar aqui, então Sara, receosa, o negou dizendo: eu não ri. Opa, agora é Deus aqui. Imagina ela saindo dando de cara. Não, ela está rindo lá. Sara, não. Sara imaginando que Deus era um Deus de ouvido. Mas Deus é um Deus onipresente, onipotente. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o mais profundo da nossa alma, irmãos. Por isso não se preocupe em impressionar Ele. Não se preocupe em falar assim: não, hoje eu vou impressionar Deus. Hoje eu vou orar 2 horas. Deus vai falar: fulano, hein? Pô, top, hein? Fiquei impressionado. Não, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso íntimo. Ele sonda a nossa mente, Ele sonda a nossa alma. Ele sabe que muitas vezes nós se enfraquecemos. A nossa fé às vezes falha, irmãos, tende a querer falhar. E é um momento que o Espírito Santo nos fortalece. É aquele momento que nós vemos aqui, temos essa reunião hoje de oração, esse culto aqui, a cultuar Ele, adorar Ele, e Ele fala e fortalece a nossa fé. Amanhã o teu dia vai ser melhor que hoje. Assim deve ser. Amanhã, essa semana vai ser melhor, porque você vai estar caminhando pensando: Deus é um Deus de promessa. Acaso é impossível para Deus? Não. É impossível para mim, mas para Deus não. Quem sabe você vai fortalecer a fé de alguém amanhã. Essa semana você vai ser usado em nome de Jesus. Assim eu creio. Não determina, né, irmãos? Porque não determina nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a promessa de Deus exige fé, fidelidade. E se você está sem fé, ou fraco na fé, Ele é poderoso, irmãos. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, que sabe os teus pensamentos, Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe as inclinações, Ele sabe a tua dificuldade, Ele sabe do que tu tem passado e as tentações que tu tem sofrido. E Ele é poderoso para acrescentar a tua fé. Como disse os discípulos, quando Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? 7. Até 7, querendo ser perfeito. Jesus: não, 70 vezes 7. Ele fala: não, Jesus, acrescenta a minha fé. Que 7 até dava, né? Eu ia me esforçar, mas quis impressionar Jesus. Não, eu perdoaria 7, porque pela lei era 3. Ele falou: vou botar mais 4 para cima aí, que é para desigualar. Se botar 6, vai, não, 7, perfeição. Ele falou: não, é 70 vezes 7, Pedrão. Pedro falou: não, então Jesus, acrescenta a minha fé, porque por muito menos eu corto a orelha do Malco. Então, irmãos, Deus é poderoso para acrescentar a nossa fé. Para acrescentar a fé, irmãos. E a fé, irmãos, é algo que vem dele. A palavra diz que a fé é dom de Deus. A fé é Ele que nos acrescenta. Então Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para sondar o nosso pensamento. Ele também é poderoso para nos livrar das tentações. Ele também é poderoso para acrescentar a nossa fé quando for necessário, irmãos. E não deixe, irmãos, para exercitar a tua fé só na hora que dá o problema. Não deixe, irmãos. Exercite tua fé antes. Ore, peça ao Senhor. Ore, irmãos, busque na presença do Senhor. É difícil,
falo como pastor, irmãos, não é fácil. Não é fácil, é uma luta. Você fica 2 horas na frente de qualquer coisa, mas para passar 10 minutos orando é uma luta. É uma luta, tu esquece, o tempo passa e é difícil. Há uma luta, irmãos. Assim, há uma guerra. Essa guerra não é com bomba, é espiritual. Mas peça que Ele vai acrescentar. Peça que Ele vai te dar força. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você nessa noite. A promessa, irmãos, de Deus aqui, que Deus fez a Abraão, é de uma descendência numerosa, abençoada. E essa promessa, ela se estende a nós até os dias de hoje. Então, como membros da Igreja de Cristo, somos o Israel de Deus, participantes dessas promessas. Assim como Abraão e sua família, irmãos, precisava crer, obedecer a Deus, nós também devemos confiar nas promessas de Deus, cumprindo os nossos propósitos, vivendo uma vida abençoada por Deus. Assim como Abraão, irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos parte dessa grande obra, parte dessa grande nação, que está espalhada nos 4 cantos do mundo, está espalhada em todo lugar. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, todos esses são Israel de Deus, são o povo eleito do Senhor. Irmãos, que nossas vidas sejam transformadas, que nós possamos ver essa transformação, nós possamos confiar mais no Senhor, obedecer mais às suas promessas, e que, sabendo que Deus é fiel e que Ele cumpre todas as suas promessas, e nós somos capacitados para isso, né, irmãos? Abraão até falhou, ele riu, mas nós, irmãos, vamos ser muito mais cobrados do que Abraão. Pode ter certeza, irmão, que ele não tinha o conhecimento de Cristo ainda. Ele esperava por aquele que haveria de vir. Nós já sabemos que Ele veio. Sabemos que Ele já veio, morreu, ressuscitou e vai voltar outra vez. Então, com certeza, será mais cobrado de nós, irmãos, do que dele foi cobrado. Então, irmãos, nós como igreja somos descendência espiritual de Abraão, somos chamados a andar em santidade, multiplicar o reino do Senhor, desfrutar da aliança perpétua com o Senhor, com o nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Deus, Senhor Deus, se colocar a Tua presença e te engrandecer, Deus. Sabemos, Deus, que se nós buscar as palavras mais perfeitas, mais bonitas, Senhor Deus, não vão te impressionar essa noite. O que o Senhor sonda o nosso coração e o que o Senhor busca são verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. São aqueles que estão com o coração quebrantados na Tua presença. Senhor Deus, o que nós queremos essa noite, Pai, é que o Senhor nos acrescente a nossa fé, Pai. Quebrante o nosso coração, Pai. Transforme, Senhor Deus, o nosso coração. Mude, Senhor Deus, as nossas vidas a cada dia mais ser parecido, Senhor Deus, a chegar, Senhor Deus, à estatura perfeita de varão perfeito, à Tua presença do Seu Filho amado Jesus Cristo. Deus, nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor nos transforme a cada dia mais, nos encoraje, Pai, a olhar para essas promessas, a qual todas elas foram cumpridas, a qual se cumpre até os dias de hoje, Pai. A Tua palavra é perfeita, Senhor Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, Senhor Deus, e ela se cumpre nos dias de hoje. Nós podemos ver, Senhor Deus, ela se cumprindo a todos os momentos das nossas vidas e no contexto geral deste mundo, Pai. Então, Pai, nos deixa mais crentes na Tua palavra, mais fiéis a Ti, Pai. É isso, Deus, que eu te peço essa noite, Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Adore ao Senhor essa noite. Aleluia.